Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. Título: O Barqueiro do Rio. No extremo da vila esquecida pelo tempo, onde o rio se enegrecia com as sombras das montanhas, dizia-se que um barqueiro conduzia almas ao outro lado. Ninguém sabia seu nome ou quando ele havia surgido. Os moradores evitavam falar sobre ele, mas à noite, em torno de fogueiras trêmulas, histórias sussurradas escapavam como fantasmas. Era como se o próprio ar estivesse contaminado pelo medo. A lenda afirmava que aquele que visse o barco ancorado na margem durante a lua nova seria levado para sempre. Não importava quem fosse, jovem ou velho, homem ou mulher. O barqueiro escolhia sem piedade. Seu rosto era descrito como uma máscara de cinzas, seus olhos vazios como buracos negros. Ele não falava, apenas apontava para o barco com dedos longos e ossudos. Uma noite, enquanto caminhava pela trilha que margeava o rio, Clara sentiu o peso do silêncio ao seu redor. A floresta parecia sufocar qualquer som, como se algo invisível estivesse se aproximando. Ela não deveria estar lá sozinha, mas a curiosidade era mais forte que o medo. Desde criança, ouvira histórias sobre o barqueiro, e agora, adulta, queria saber se eram verdadeiras. Quando chegou ao ponto onde o rio fazia uma curva sinuosa, ela viu o barco. Estava ali, preso a uma corda meio podre, balançando suavemente nas águas escuras. Seu coração paralisou. Não havia vento, nem correnteza forte o suficiente para movê-lo. No entanto, ele estava vivo, como se esperasse alguém. Clara hesitou, mas algo a puxava para a frente. Havia algo hipnótico naquela embarcação simples, quase grotesca em sua feiura. Quando finalmente colocou os pés no barco, sentiu um frio cortante subir por suas pernas. Foi então que o barqueiro apareceu, emergindo das sombras como uma manifestação de pesadelos. Ele não disse nada, mas seus olhos fixaram-se nela com uma intensidade que gelava o sangue. Clara tentou recuar, mas suas pernas não obedeciam. O barco começou a se mover, deslizando pelas águas como se fosse impulsionado por mãos invisíveis. Ela gritou, mas nenhum som saiu de sua garganta. Enquanto atravessavam o rio, Clara percebeu que a outra margem não era igual à primeira. Árvores retorcidas e figuras indistintas aguardavam em silêncio, observando-a com olhares famintos. Ela soube, então, que aquilo não era apenas uma travessia, era uma passagem entre mundos. Ao amanhecer, Clara acordou em sua cama, suando frio. Tudo parecia um sonho, exceto pelos detalhes nítidos demais para serem inventados. Ela ainda podia sentir o toque gélido do barco e ver os olhos vazios do barqueiro. A dúvida consumia: teria realmente cruzado o rio? Ou tudo não passará de um delírio noturno? Decidida a obter respostas, ela procurou o velho Mateus, o único habitante da vila que ainda falava abertamente sobre o barqueiro. Ele vivia isolado em uma cabana à beira do rio, cercado por livros antigos e mapas rasgados. Ao ouvir o relato de Clara, ele franziu o senho e murmurou algo incompreensível. "Você foi marcada", disse ele, após um longo silêncio. "O barqueiro não escolhe ao acaso. Ele vem atrás de almas que já pertencem ao outro lado." Clara sentiu um calafrio. "Mas eu estou viva", protestou. Mateus balançou a cabeça lentamente. "Isso é o que você pensa." Nos dias seguintes, Clara começou a notar mudanças sutis ao seu redor. Os moradores da vila a evitavam, como se ela carregasse uma praga. As crianças riam e apontavam para ela, cantando uma melodia estranha que ecoava em seus ouvidos mesmo quando estava sozinha. Ela tentou ignorar, mas o peso da solidão a esmagava. Uma noite, enquanto dormia, Clara teve um novo pesadelo. Desta vez, o barqueiro a chamava pelo nome. Sua voz era um sussurro distante, mas impossível de ignorar. "Volte", ele dizia, repetidamente. "Volte para terminar a travessia." Acordou ofegante, com a certeza de que ele viria buscá-la novamente. Desesperada, Clara voltou à cabana de Mateus. Ele a recebeu com uma expressão sombria. "Existe um jeito de enganar o barqueiro", disse ele, entregando-lhe um pequeno objeto embrulhado em um pano preto. "Mas isso exigirá um sacrifício." Clara agarrou o pacote com mãos trêmulas, sabendo que não tinha escolha.
O objeto dentro do pano era uma adaga enferrujada, cuja lâmina parecia absorver a luz ao seu redor. Mateus explicou que ela precisaria usá-la para selar um pacto com o rio, oferecendo algo precioso em troca de sua liberdade. Mas cuidado, advertiu ele. O rio aceita apenas o que for genuíno. Clara passou horas pensando no que poderia oferecer. Dinheiro? Memórias? Amor? Nada parecia suficiente. Até que, em um momento de desespero, ela percebeu que havia apenas uma coisa que o rio aceitaria: sua própria alma. A ideia a aterrorizava, mas também a libertava de alguma forma. Ela estava disposta a pagar o preço. Na noite seguinte, ela retornou ao local onde havia visto o barco pela primeira vez. O ambiente estava diferente, como se o mundo inteiro estivesse suspenso em um limbo eterno. O barco estava lá, balançando suavemente, como se a esperasse. O barqueiro surgiu das sombras, sua presença ainda mais opressiva do que antes. Desta vez, Clara não tentou fugir. Encarou-o com determinação, segurando a adaga firmemente. Eu vim para fazer um acordo, disse ela, sua voz tremendo, mas audível. O barqueiro inclinou a cabeça, como se considerasse suas palavras. Então, ele estendeu a mão, esperando. Com lágrimas nos olhos, Clara fez o que precisava ser feito. A dor foi instantânea, mas passageira. Quando abriu os olhos novamente, o barqueiro havia desaparecido, e o barco estava vazio. Ela havia sobrevivido, mas algo dentro dela sabia que o preço seria cobrado mais cedo ou mais tarde. Os meses seguintes foram uma mistura de alívio e paranoia. Clara tentou levar uma vida normal, mas as marcas daquela noite permaneceram. Ela via reflexos do barqueiro em superfícies d'água e ouvia sua voz em momentos de silêncio. Sabia que o rio ainda a vigiava, esperando pelo momento certo para reclamar o que lhe fora prometido. Um dia, enquanto caminhava pela floresta, Clara encontrou um estranho. Ele era jovem, com olhos assustados e roupas rasgadas. Disse chamar-se João e que estava perdido. Clara sentiu pena dele e o levou para casa, oferecendo abrigo e comida. No entanto, algo nele a incomodava, uma sensação de familiaridade que não conseguia explicar. João revelou que também havia encontrado o barco, mas conseguido escapar. Clara ficou chocada. Você também o viu? Perguntou, sua voz quase um sussurro. João assentiu, olhando para o chão. Mas ele me deixou ir embora. Por quê? Clara não sabia a resposta, mas começou a desconfiar que o destino deles estava conectado de alguma forma. Conforme os dias passavam, Clara percebeu que João começava a mudar. Seus olhos ficavam cada vez mais escuros, e sua pele adquiria uma palidez cadavérica. Ele relatava sonhos estranhos, onde via o barqueiro chamando por ele. Clara sabia que o rio estava se preparando para reivindicar mais uma alma. Em uma noite de tempestade, Clara acordou com o som de passos próximos. Ao abrir a porta, viu João parado na chuva, com uma expressão de horror no rosto. Ele está aqui, disse ele, antes de desaparecer na escuridão. Clara correu atrás dele, mas era tarde demais. O barco estava lá, e João já estava dentro dele. Clara assistiu, impotente, enquanto o barco desaparecia nas águas escuras, levando João consigo. O barqueiro não olhou para trás, mas ela sentiu seus olhos vazios sobre ela. Sabia que aquilo era um aviso. O rio não esquecia, e o pacto que fizera estava prestes a ser cumprido. Nos dias seguintes, Clara tentou encontrar Mateus novamente, mas ele havia sumido. Sua cabana estava abandonada, os livros espalhados pelo chão como folhas mortas. Ela percebeu que estava completamente sozinha, sem ninguém para guiá-la. Restava apenas enfrentar o inevitável. Na próxima lua nova, Clara retornou ao rio. Sabia que era hora de completar sua travessia. O barco estava lá, exatamente como da primeira vez. O barqueiro surgiu das sombras, sua presença mais imponente do que nunca. Desta vez, ela não resistiu. Subiu a bordo em silêncio, preparada para o que viria. Enquanto o barco deslizava pelas águas, Clara sentiu uma paz estranha tomar conta de si.
O outro lado do rio era um lugar de beleza sombria, onde almas perdidas vagavam em busca de redenção. Ela soube, então, que aquele era seu lugar agora. Quando o barco tocou a margem oposta, Clara desceu sem hesitar. O barqueiro a observou por um momento antes de desaparecer nas sombras. Ela estava livre, mas também presa para sempre. O rio havia tomado o que era seu. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode